Agora sim, cá estamos nós, de volta com a Xepa no ar. Eu e essa figura emblemática aqui do meu lado, Oséias Oliveira, da Gold Food Service, nosso realizador, o cara que realiza o nosso sonho, que é ter a Xepa no ar, ter a Xepa, ter um espaço para a gente poder falar de gastronomia, né, Oséias? Boa, que é o que interessa. Que a gente gosta tanto da mesa, gosta tanto de comer. Não tem programa só sobre futebol? Por que não pode ter só sobre gastronomia? De falar na de sua comida. amplitude, na sua amplitude. Então, Exato. vamos só falar de gastronomia. Falar da cadeia, falar das pessoas que trabalham na gastronomia, falar do prato, falar de preço, falar de lugar legal, que não necessariamente seja o lugar mais ripado, né? Porque a galera agora fala tanto de ripado. E o que é ser ripado? Ripado é ser um lugar também bacana para receber todo tipo de gente democraticamente. Então, antes de eu abrir para ela, que é a nossa convidada de hoje, eu quero só deixar o agradecimento, já que eu estou falando aqui com o Oséias. Muito obrigado, Oséias, Gold Food Service, por estarem aqui junto com a gente na Xepa. Muito obrigado, Bom Gourmet, que nos hospeda, Gabriel, que está aqui gravando a gente, editando os vídeos. Então, eu só tenho a agradecer, a Xepa tem muito a agradecer, e acho que a gastronomia também, como tem muito a agradecer a essa figura que está aqui com a gente, Eloá Cruz. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Coisa obrigada, boa estar aqui com a gente. Obrigada, Zé. Para quem já não a conhece, essa figura linda que está aqui com a gente, ela que é a editora e a pessoa que faz todo o garimpo e que, enfim, está por trás de um perfil de rede social, que também é um blog, ela já vai contar para nós, e que é hospedado pela Tribuna, que é um grande jornal bacana também. Beijo pro nosso amigo Edu, que é o editor lá, e deixou a Eloá vir aqui conversar com a gente hoje gentilmente. Mas, Eloá, Rango Barateza, é isso mesmo? É isso mesmo. Conta para nós, eu já comecei a patinar aqui na plataforma em si. Aonde está o Rango Barateza? O Rango Barateza é um blog hospedado dentro da Tribuna do Paraná. Ele nasceu no ano passado, em meados de março, abril de 2023. E todas as sextas-feiras eu tenho postado uma reportagem que conta a história de um lugar em Curitiba que se enquadra em Rango Barateza. Então, aí já nos leva, desculpa que eu já te peguei aqui, mas o que seria o Rango Barateza? O Rango Barateza é um garimpo de lugares em Curitiba, só Curitiba, por enquanto, sem região metropolitana, até porque sou eu que faço a ida e volta. Uhum. De lugares em que o ticket da refeição é de até R$30. Por isso que ele é barateza. Por que R$30? Boa. Porque o que aconteceu? Para eu poder estipular o que é barato ou não, é muito relativo. Às vezes, para você, dependendo do quanto que você ganha, R$50 é barato. Às vezes, para quem ganha menos, R$15 é barato, né? Então, como que eu ia fazer equalizar isso, né? Perfeito. Então, eu fui atrás para saber qual que era o valor do ticket médio que o curitibano costuma gastar quando ele vai para uma refeição fora. E aí, eu descobri, no ano passado, que o valor desse ticket médio era R$30. Então, tudo que é considerado abaixo desse ticket médio, né, de R$30, é considerado barateza, né? É um rango barateza. Bacana. Então, você acabou de falar, foi no ano passado isso? Foi no ano passado. No começo de 2023? Isso, foi no começo de 2023. Março, né? Lá vão quase 2 anos, ela falou março, né? É que eu presto atenção. Ela disse que ela começou em março. Ah, obrigado, Oséias. Ainda bem que você está aqui, velho. Certo. É 1 ano e meio, né, André? A gente tá em 2024, 2023 foi ano passado. 2024, entendeu? Parabéns. Isso, março, teu ano. Tá? Exato. Faz 1 ano e meio também. Ótimo. Desculpa, Vila. Não, imagina, eu ainda não atualizei o valor, tá? Eu sei que como o valor sempre costuma sofrer uma mudança aí, por enquanto dá pra fazer o rango aí por 30, ainda continua dá bem. Dá pra manter. E tá ficando bem mais barateza, porque o preço tá ficando cada vez... Não... Tá aumentando, né? Coincidência ou não, hoje eu comi num dos melhores quilos que eu conheço ali na região do centro, já pertinho do Batel, e gastei R$29. Meu prato custou R$29, sem bebida, mas tá dentro aquilo, dessa né? faixa. O quilo se enquadra no rango barateza? Então, o quilo é complicado, porque para mim eu posso pegar um prato de 400 gramas. Exatamente.
E tem gente que fica satisfeito com quase 1 quilo. Então, sim. Então já vou te dar uma dica de 1 quilo que pode mas tem aquele valor que, por exemplo, de buffet livre. Isso. E esse eu acho que você conhece bem, o Mafalda da Ieda. Sim, já. Fui várias vezes. O Mafalda até R$26, certo? Passou de R$26, já entra no livre. E come-se maravilhosamente bem. E tem uma dica, hein? Tem o 2º andar ali, que tem uma mesa numa varanda exatamente atrás do Teatro Guaíra, Oséias. Uhum. Que é como se você estivesse na mesa, talvez a mesa mais VIP do centro de Curitiba. Atrás do Teatro Guaíra, e a Ieda me falou, nos dias que a orquestra está ensaiando aqui, você consegue ouvir tudo dessa mesinha. Imagina um balcão debruçado ali para a Rua Tibagi. Sensacional. Aí eu quero conversar com você sobre essas métricas também. E tem mais um também que vai para o livre, eu acho que custa R$19,90, que é o bife sujo. Já fui e já foi, inclusive, matéria do Rango Barateza. Imagino, né? O bife sujo é um clássico. Toda sexta-feira você sobe uma reportagem nova, toda semana, disciplinarmente, toda semana. Toda semana. Só não sai quando eu estou de férias. Não, ok, perfeitamente. Mas você estando aqui, toda sexta-feira tem um lugar novo que você joga na tribuna lá. Exatamente. Como o Rango Barateza da semana. Uhum. E como é que você chega até esses nomes? Agora? Então, eu faço uma curadoria da minha cabeça e do que eu acho democrático. Eu tento fugir daquilo que vem... Porque a gente, como jornalista, eu falo como jornalista, né? Eu recebo muito release, muito material, muitas coisas que vêm... que às vezes vem um pouco maquiado de jornalismo, mas é um pouco de publicidade ali, né? E aí o que eu acho? Claro, é válido, é ótimo, né? A assessoria está aí para isso, as pessoas precisam também fazer essa divulgação desse trabalho, mas existe um universo enorme em Curitiba de lugares que não sobra dinheiro para poder investir em assessoria. E são lugares muito bons e que servem uma comida excelente. Então, o que eu costumo fazer? Eu sempre dou mandada pelo centro ou pelos bairros. São, assim, táticas diferentes. Às vezes por exemplo, uma vez eu passei ali, sempre estava passando ali pela Marechal Deodoro e tinha um restaurante azulzinho, claro, sempre fila enorme na frente. Na hora do almoço, eu falava, o que será que tem nesse lugar, né? E eu morava por ali antes, passava, falei, ué, o que será? Deve ter alguma coisa muito gostosa, que da hora do almoço sempre enche a fila. Sempre movimentado, é um bom sinal. Falei, bom, vou lá, né? Vou almoçar lá. Eu cheguei lá, sentei, pedi Falei, vou saber se o restaurante é bom mesmo. Geralmente a minha técnica peço um bife, porque o restaurante que é bom, o bife é bom. Porque o restaurante, às vezes, que é barateza e vai servir um bife, ou o bife é borrachudo, ou nervoso, ele é cheio de nervo. O chamado sola de sapato. Ou às vezes ele não é temperado, feito assim na base da raiva, né? Eu falei, não, fui lá pedir um bife, uma batatinha excelente, o bife macio, e o feijão bem temperadinho, nossa, uma delícia. Aí comi com uma pessoa normal, como eu sempre faço, né? Eu vou lá, pago, não faço alarde, nada. Principalmente, é por isso que eu quase não tenho vídeo dos lugares que eu vou, porque não tem como eu chegar... Pra não dar bandeira. Vou chegar lá e falar, ô, galera, tô aqui experimentando o negócio. Se eu não tô comendo, não é bom. Eu vou queimar a largada e vou queimar minha cara também, né? Claro. Aí gostei, aí liguei. Falei, tudo bem, sou jornalista e tal, eu quero contar um pouquinho da história de vocês na minha coluna, Rango Barateza, Tribuna do Paraná. As pessoas ficam desconfiadas, porque geralmente são lugares, nem todos, né? Tem lugares que sim, mas tem lugares que as pessoas não têm essa ligação com mídia. Então elas desconfiam, mas você vai cobrar quanto? Anúncio, já acha que é anúncio. Não é anúncio, não é jornalismo mesmo. Você não vai desembolsar nada. Eu só quero saber a tua história, né? Como é que começou. Aí eu vou devagarinho, por telefone, eu acho que as pessoas às vezes até ficam um pouco mais amaciadas, porque às vezes ao vivo a pessoa fica meio receosa, assim. Aí ela vai e conta história, às vezes com 1 hora e meia no telefone.
E tem indicação, as pessoas indicam, te escrevem, etc. Eu digo para Tem. chegar nos nomes, porque a cidade é tão grande, né? Eu faço assim, ou eu vejo, andando pela rua, vejo os lugares que tem movimento. Eu vou muito nas avaliações do Google, às vezes de cada bairro, porque eu não quero ficar muito focada só no centrão. Claro, precisa, né? Curitiba é muito maior. Tem muita Vai muito coisa. além do centro. Dentro da minha coluna, no rodapé, eu coloco meu e-mail. As pessoas me escrevem sugerindo. Né? Desde a primeira vez que eu publiquei o Rango Barateza, os leitores geralmente escrevem. Você falou... Cara, é incrível. Você fala de pastel na semana... Naquela semana eu vou receber e-mail de 200 e tantas pastelarias. Claro, assim. claro, as pessoas gostam de participar. Qual que é o seu e-mail? Desculpa, André. Qual que é o seu e-mail? Até se... Turma que está nos assistindo, nos ouvindo, tiver sugestão, Rango Barateza, comida boa, abaixo de R$30, manda e-mail para onde? Quem quiser indicar. Quem quiser indicar. Eloá S de Tá. sapo, @tribunapr.com.br. Eloas, Arroba tribunapr.com.br. Mas se você entrar lá no Rango Barateza, todo o rodapé das matérias tem o meu e-mail lá. Ótimo. Então... Excelente. Turma, indicação aqui para Eloá. Na verdade, entrem no Rango Barateza, para aí vai ser anda no melhor. Rango E tem o Barateza. Instagram, Rango e tem o Barateza. Instagram também, que Isso é aí. Rango Barateza. Eloá, eu fiquei curioso que você falou desse lugar que você foi, que tinha fila, e que você se deu bem, comeu um bifinho macio, um feijão saboroso. Que lugar é esse? Ponto da Gula. Que fica... Fica na Marechal Deodoro, ali quase em frente à Receita Federal, ali, bem movimentado. Inclusive, o PF lá, quando eu fui no ano passado, ele estava em torno de R$19,90. Olha isso. E agora eu tenho uma outra pergunta importante. A gente falou de um filtro teu, que são como que você chega aos lugares, certo? As pessoas te indicam, você acabou de explicar. E quais são teus filtros quando você está no lugar? O que um lugar bacana, por mais que seja barateza, não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário, eu acho que existe uma relação por trás disso chamada custo-benefício. Certo? Quais são teus filtros aí para conseguir garantir isso para o teu leitor, de que ele vai cair numa casa que é honesta, bacana? Então... como eu vou como uma consumidora comum, né? Eu presto atenção no atendimento. Se as pessoas me demoram, se elas estão olhando que eu estou ali sentada e fica um tempão ali e ninguém vem me atender, você já fica meio assim, né? A agilidade, se as pessoas explicam o cardápio, porque é muito importante, às vezes você está indo pela primeira vez num lugar e você precisa saber como que a casa funciona. Claro. Né? Isso se chama hospitalidade, né? Como que a pessoa te Atendimento é um recebe. ponto. Tá. O que mais? Porque assim, já aconteceu ou acontece muitas vezes de você ir num lugar e não tem nem sempre garçom, pessoa que vai te atender na mesa. Às vezes você precisa até o balcão, às vezes você olha, tem um menu na parede, ou às vezes tem é muito raro no Rango Barateza, mas às vezes acontece tem um QR Code. E aí você precisa saber como funciona. Se ninguém te explicar, às vezes você fica perdido ali, né? Então, essa é a primeira coisa. Se demora, se vem quentinho, se a comida tá gostosa, né? Tá. E aí também a questão de você ir lá pagar o método. Eu sempre converso com as pessoas. Eu acho que a questão da simpatia, né? E daquilo que é servido no prato. É um combo, né? Já aconteceu algumas vezes de eu ir em lugares e apostar que aquilo seria um Rango Barateza e não sair porque a comida estava ruim, porque estava queimado, porque já aconteceu de ter lesma no prato. A questão da higiene do lugar. A questão da também, higiene também, você é muito importante, né? Servir com simplicidade é uma coisa, né? Mas não é falta de capricho, simplicidade. O capricho também é muito importante, porque não é porque você está pagando por um preço popular, não significa que é pobre, né? Pobre no sentido de... Claro, são coisas distintas, né? Do sentido de mal feito, no sentido de você usar coisas ali que já tinha passado, né, do prazo de você... As pessoas Claro. às vezes reaproveitam muita coisa.
eu sinto, às vezes, quando eu como, se aquilo é fresquinho ou não, a gente sabe. Você vai comer um arroz, você sabe que o arrozinho tá fresquinho, aquele feijão foi cozido ali, foi temperadinho no dia. Tem lugar, eu até comentei na última postagem que eu fiz nessa última semana aí do Bar do Monte Jorge, eu comentei com o proprietário, com o André. Eu falei, cara, o teu bar é incrível, porque você entra aqui, você senta na mesa, só pelo cheiro você sabe que a comida é boa. Sim. Porque tem restaurante que você senta, você fala, puta que bosta. Porque o cheiro, às vezes Eloá, é aquele cheiro de gordura não pode, que tá... Não pode falar bosta aqui, Eloá. Ai, que fezes. Mas agora, retomando você lá no Monte Jorge. O Monte Jorge, ele defuma todas as carnes dele ali mesmo. E realmente ele serve uma comidinha diferenciada. Ele tem algumas coisas bacanas. Final de semana ele tem uma feijoada, tudo defumado ali, que é uma das minhas favoritas e um preço justo. Claro que não tá nessa faixa de R$30, até porque não, mas tem muita coisa no cardápio dele que é bem barateza. Os sanduíches, os bolinhos. Exato. Eu comi um escondidinho lá na semana passada, que é de rabada, com polenta cremosa. Nossa, ó, R$30 tá dentro do rango. Então... Tem uma região da cidade que tem mais estabelecimentos com essa característica de rango barateza? De tudo que tu já andou pela cidade. Onde que fica essa região que você vai encontrar uma quantidade maior de restaurantes de rango barateza lá? Os bairros mais afastados e o centro. Mas eu acho que todo lugar tem. Porque todo lugar tem uma lanchonete, todo lugar tem uma padaria. O legal do rango barateza é que ele não se restringe só a restaurantes. E nem só a bares, né? Botecos ou lanchonete. O que mais? Uma padaria, por exemplo, pode ser um rango barateza? Uma padaria pode ser um rango barateza. Já fiz rango barateza de padaria. Tem uma torta de ricota que vende ali na Rico Pão, que fica ali na Francisco Torres, se eu não me engano. Ali perto da Mariano Torres, ali na região do centro, que é muito boa. Você come e se desmancha assim na boca a torta de ricota. Então, às vezes eu faço de doce e incrível, quando eu faço de doce de padaria, às vezes, doces até de restaurante, as pessoas gostam muito e tem uma audiência muito grande, assim. Acho que curitibano é meio formiga. Porque quando você tem um espaço que você está fazendo um roteiro, eu também acho que você tem que falar de cafés, doceria, sorveteria, hamburgueria. As pessoas saem para comer várias coisas, né? Não é sempre que ela quer comer uma refeição completa, não é sempre que é uma pizza. Então é bacana. E Curitiba hoje também tem, cada vez mais abrindo alguns lugares meio que focados, né, especializados em determinadas coisas. Vou dar um exemplo. Tem essa rede que está crescendo aí, Cookiary, né? Que eles vendem cookies maravilhosos, inclusive, também, que são feitos por eles, recheados e tal. Só que ali você vai comer também um bom salgado, tomar um café bacana. Então uma coisa vai puxando a outra. E o que me leva à minha próxima pergunta para você. Você estava me contando que você é de Ribeirão Preto, é isso? E os teus pais são da cidade que, segundo ela, os pais dela são da cidade que tem o pôr do sol mais bonito do Brasil. Exatamente. Que se chama... Presidente Epitácio. Que também é interior de São Paulo. Interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul. Então você roda alguns lugares fora de Curitiba também, né, Eloá? Rodo bastante. E como é que você colocaria a gastronomia curitibana hoje, depois de toda essa andança que você tem feito? O que você citaria como uma característica principal? Talvez também alguma coisa você sinta falta aqui em Curitiba? Coisas que são peculiares da nossa gastronomia. Olha, é legal, né? Porque assim, eu sempre gostei de cozinhar e sempre amei gastronomia desde menina. Eu comecei a mexer nas panelas com uns 12, 13 anos. Minha mãe ainda encheu um pouco o saco porque ela achava meio perigoso. Mas eu me aventurava. Minha mãe saía para trabalhar, então 11h30 ela chegava em casa e ela não dava conta de fazer almoço, tudo. Então eu fazia essa parte para ela. Então até... um pouquinho antes de sair de casa, assim, eu que comandava. E até quando eu vou para casa dela, né, no fim de semana, às vezes, ela mora lá no Bacaxiri,
Quando ela tá lá fazendo alguma coisa, quando eu vejo, eu já fiz o almoço pra ela, assim, né? Então, da minha família é invertido. Em vez da minha mãe, tipo, ai, tô com saudade. Eu falo pra minha mãe, tô com saudade da sua comida. Minha mãe fala, ai, filha, tô com saudade da tua comida. Olha que beleza, hein, Zé? Já sabemos onde é que nós vamos bater hoje. Aqui Filar bater uma fomona lá. Então, daí você tava falando, né, dessa relação de Curitiba. Aí, quando eu ia no interior passar as férias, eu tinha uma relação muito legal assim com a minha avó. Ela gostava de levar a gente para chupar um sorvete, né? Então ela sempre tava com uma bolsinha com um dinheirinho todo dobradinho, coisa de vó. E levava as netas para chupar sorvete, para comer lanche, essas coisas que a gente fazia nas férias, assim, né? Que para mim tem uma memória muito afetiva, muito gostosa, essa questão de cidadezinha do interior, né? Curitiba já é mais cidadão, né? As pessoas saem para... No interior, né? Quando eu era criança, a gente saía para chupar um sorvete, para comer um lanche, no máximo uma pizza. Aqui já tem uma relação diferente. Você tem a massa, né? Tem esses grandes restaurantes assim, né? Galeterias, né? O Madalosso, por exemplo, que você vai, tem a polenta, tem a salada, tem o galeto, tem a massa. Isso é muito curitibano, aquela né? Isso mesa é muito italiana, sulista. Aquela Santa mesa típica de Santa, né? que no interior de São Paulo você não vê muito isso, né? E como sempre é muito quente, eu nasci em Ribeirão Preto, tem o Pinguim lá, claro, né, famoso do mais chopp. famoso do Brasil. Então, lá é a questão do petisco. Você vai para comer uma coisa leve, você não vai comer uma massa lá, né? E Curitiba tem essa cultura muito forte, né, italiana. Tem, assim. mas você não acha, e aí vou te falar uma opinião de André, tá? Tá. Não sei nem se o Zéias alinha com isso ou não, mas as pessoas falam muito isso que você está falando. O curitibano adora comer massa com uma carne, com mignon. Filé, um mignon. É massa com mignon. Embora a gente saiba que o mignon, né, tá cada hora mais raro de encontrar. Hoje tem outras saídas aí, alternativas para o mignon, que inclusive ficam muito boas. Agora, eu justamente acho que Curitiba tem um leque de opções muito maior. Mas muito mudou, maior. porque 10 anos atrás não era assim. Mas isso que eu quero saber de você, então. 10 anos para cá é bastante tempo, né? 10 anos já meio que é quase que uma geração inteira. Como é que você enxerga hoje com as suas andanças? Nossa, diversificou demais. Eu acho que o mercado de vegetarianos tem também crescido muito e tem feito com que as pessoas olhassem um pouco, não só para aquele mais o mesmo, sabe? A carne, a massa, a carne, a massa. Isso. Tem, cara, um leque enorme de coisas muito legais que você pode fazer com vegetais. E não necessariamente você precisa ser vegetariano ou estar numa dieta ou ser fitness para você comer um bom preparo ali feito com legumes. Cara, as leguminosas e os legumes e as verduras, vegetais, etc. Dá para sair muita coisa massa, muita coisa legal, assim. Muito preparo rico. E que isso a gente tá vendo que isso tá mudando aos poucos em Curitiba. Esse olhar, assim, para sair mais da caixinha, né? Daquela coisa. Sim. Até porque o público exige isso, né? Tem um público mais eclético hoje, uma cidade multicultural. A raiz da cidade já é uma raiz de muitos povos e também tem muita gente de tudo que é lugar aqui na cidade, né? Mais do mesmo não acontece mais. E sabe o que é legal também? Que antes você via um cardápio que ele era fixo o ano inteiro. Você ia no restaurante, você passava anos, o cardápio era o mesmo. Hoje tem cardápios sazonais, as pessoas às vezes mudam, tem o prato do dia, que nem sempre você, na mesma semana você vai, na semana seguinte você vai, às vezes não é a mesma coisa. Que bom que é assim. Né? E as pessoas estão aproveitando a sazonalidade dos vegetais para incluir isso no cardápio e deixar a coisa mais fluida também, claro. Né? Não, mas é mais sensato mesmo, né? Você vai aproveitar o alimento quando ele está no ápice dele, né? Sim. Da sua estrutura, do seu sabor, da sua cor, do seu aroma. Tem que usar dessa forma mesmo, né? Elô, como que são, na tua opinião, não sei se você chega a conversar isso com os donos de restaurante, mas você tem ideia da saúde financeira desses negócios? Eu, como tenho empresa, eu sempre tenho essa preocupação e esse viés da sustentabilidade
que se fala muito, né, da sustentabilidade, às vezes deixa-se de fora a sustentabilidade econômica, que também é sustentabilidade, né? Tem a associação sustentabilidade pelo meio ambiente, né? E tem que fazer isso mesmo, mas também você ter um negócio economicamente sustentável é a raiz de tudo, né? Você fala em rango abaixo de R$30, eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha se esses negócios dão dinheiro. Qual que é a tua percepção econômica, se é que você tem esse olhar, ou se é que chega a conversar com os donos de restaurante, se esses negócios são sustentáveis ou não? Olha, tem de todos os jeitos, todos os tipos, tá? Eu sempre pergunto, né, para os proprietários como é que ele tem sobrevivido, né? Se ele está bem agora, se ele está com a corda no pescoço, quais são as dificuldades que ele tem. A grande maioria me fala que eles tiveram que aprender a trancos e barrancos como gerenciar e como administrar um restaurante. Porque muitos acabam recebendo aquele estabelecimento de herança familiar e não sabe lidar, né? Porque uma coisa é 20 anos atrás você ter um estabelecimento, outra coisa é agora. Parâmetros mudaram completamente. São cidades completamente diferentes, sim, né? Sim. E então tem lugares que aprenderam como gerenciar e como fazer o negócio funcionar e que agora estão colhendo os louros disso. E tem lugares que estão assim, olha, teve um restaurante que eu fui no Xaxim, que eles servem lá o X-Caverna, que eles servem um PF muito bom lá. Eu perguntei pro proprietário como que era o gerenciamento, como que estava a saúde financeira, né, do restaurante dele. Ele falou assim, eu não faço nem ideia. Paga as contas, tá pagando agora. A gente tá vivo, a gente tá sobrevivendo, E é antigo, inclusive, né? Um lugar super antigo. Muito antigo. Tem, acho que mais de 30 anos. Ele falou... Bem mais. Bem mais, né? Bem mais. Ele falou assim, eu não faço nem ideia, porque eu nem conta eu faço. Tá. Então, são exemplos assim, sabe? Acho que valia a pena esse pessoal investir mais em gestão ou tu acha que não seria o caso? Com certeza. E eu já até conversei com alguns. Teve Pastelaria do Benê, que inclusive foi vencedor do prêmio Bom Gourmet, da categoria pastel de Curitiba. Fica ali na Kennedy. Isso. Inclusive fui lá e adorei. Nossa. O casal ali é demais. Ele é muito querido. E ele contou a história dele. Eles sofreram muito, assim, até conseguir entender como é que faz a gestão, como é que faz crescer ali a pastelaria. E ele falou, olha, se eu soubesse tudo isso que eu sei hoje, né, de todos esses trancos e barrancos, de todos os erros do passado que eu cometi, nossa, eu teria outro negócio. Sim. Mas ainda bem que ele sobreviveu, né, Lu? Porque ele sobreviveu. A maioria nem consegue dizer essa frase dele. Então, e daí ele falou, poxa, eu até falei, vamos combinar então da gente conversar entre vários, né, que participaram do Rango Barateza, porque eu vejo que é uma deficiência muito grande do setor. Pô, por que não a gente unir forças para você poder contar quais foram as suas dificuldades e como é que você venceu elas? Porque provavelmente as dificuldades que você teve agora e que você teve, né, no decorrer ali da tua história, da tua empresa, outros empresários também estão tendo, né? Estão sofrendo com isso. E aí, às vezes, a tua experiência pode ajudar. O pessoal acaba se preocupando muito em cozinhar bem e esquecer a gestão, né? A gente acaba observando isso, né, André? E é um erro horrível, né? Horrível, né? Acaba que o brasileiro acaba tendo essa tendência a ser instintivo até demais. Eu acho que é isso, sabe? Instinto é bacana. Você acabou de falar do Benê, né? Da pastelaria ali, que eu também acho espetacular. A história do casal é linda. É o Will Freitas ali, que é o dono, o Will e a esposa dele. E eles, inclusive, começaram como uma hamburgueria. Eles serviam de tudo, né? Então, eles não focavam, né? Mas era hambúrguer. O negócio deles era ser hambúrguer. Mas daí eles serviam outras coisas. Serviam salgado, serviam pastéis. Pastel. Aí a esposa do Will falou, eu acho que a gente tinha que fazer pastel. E ele dizia, você tá maluca, vamos fazer hambúrguer e tal. E eis que o que mais começou a vender? Pastel. Quer dizer, o faro dela estava correto.
E aí agora eles vêm buscando formas de se profissionalizarem cada vez mais. E aí, Oséias, eu acho que cabe a nós aqui, é um papel nosso também, procurar trazer quais são as alternativas, aonde que as pessoas podem buscar mais informação para formação. Então, eu já começaria citando Senac, Sebrae, a Gold dá para a gente citar. Dá para citar a própria Brasel, né? A associação, ela também tem muitos direcionamentos, né? Porque assim, né, André, eventualmente você pode ter um problema de adequação de vigilância sanitária. Agora mesmo uma cliente nossa, dentro de uma padaria ali perto do Pequeno Cotolengo, padaria legal, bacana, mas tinha uma série de ajustes para fazer na questão sanitária. E aí você tem que procurar alguém especificamente nessa área. Não adianta procurar um economista para resolver isso, né? Então, veja, às vezes, para quem está nos ouvindo agora, você que é do segmento, e às vezes o cara que está ouvindo a gente aqui está tendo um monte de insight, mas ele continua na dúvida. Muitas vezes você não vai ter alguém que vai te dar todas as respostas, mas você buscando algum desses que a gente acabou de relacionar aqui, ele vai te dar minimamente o caminho das pedras. Claro. Olha, aqui então você vai buscar tal pessoa, tem que se envolver. E a minha pergunta para a Eloá agora, a tribuna, ela também colabora de alguma maneira a partir das matérias, a partir de... Tem aí eventos que vocês realizem, ou o que você poderia citar como um caminho das pedras, assim, ou fora da tribuna também, você, Eloá, recomendaria para quem está buscando se profissionalizar no segmento? Então, estou com planos. Ainda não dá nem para revelar. Não. Então aí, galera, colhem no Rango Barateza, porque logo, logo Eloá Cruz virá com novidades. Aliás, Eloá, desculpa que o Oséias te chama de Elô, vocês nem se conheceram, mas você pode chamar ele de Zezé Lolozinha, todo mundo me chama, tem vários apelidos aí. Vamos continuar nós dois, né? Porque ele não é meu procurador, não é meu advogado, né? A relação de vocês dois, daí aí com vocês, a minha com ela tá resolvida, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi em algum lugar que você olhou pro prato e disse assim, esse troço é muito bom, tinha que custar mais de R$30? Já. Você já não ficou com essa percepção de assim, esse cara tá rasgando dinheiro? Já. Várias. E chegou a dar um toque pro cara, revê esse teu preço, cara. Eu já dei toque. Você entrega, você tá cobrando muito barato. Eu já dei toque assim. Às vezes a pessoa serve uma porção gigantesca. Gigantesca. Uma porção para uma pessoa que ninguém consegue comer aquilo inteiro. Eu falo, tá muito barato, boa, cara. Diminui um pouco a porção, porque enquanto você vê ali nas outras mesas, você vê que tem comida sempre sobrando. Pois é. E aí é um desperdício, porque as pessoas acham... Veja. Existe uma coisa chamada cultura. Uhum. Então, e você conhece isso muito bem, porque você roda os bairros. Eu tive também na semana passada num estabelecimento, gostei muito. Hoje a gente está falando o nome de todo mundo aqui, vou falar também. Justino, lá no... Cajuru, exatamente. Aliás, eles falaram de você ali também. E devem ter falado mal, né? Não me lembro, mas se tem juízo, falaram mal. Tá certo. Mas até eu lembro, agora eu me lembrei que eu fiquei meio envergonhado. Falei, não, conheço o Oséias meio que por cima só. Mas levou amizade, né? Ali o Matheus do Justino, que é o filho do Justino mesmo. Justino, para quem não conhece, lá no Cajuru tem a pizzaria que começou 34 anos atrás e ao lado, muito recente, tem uma casa de massa, né? E aí o Matheus, eu me impressionei com o tamanho dos pratos também, das porções, e ele me falou, André, aqui no bairro a gente tem que servir, as pessoas gostam de comer pratão. Então, por exemplo, a pizza, ele tem uma pizza lá que chega a pesar quase 1 quilo de tanto insumo que ele coloca em cima da massa. Imagine isso. É peculiaridade, né? Peculiaridade. Mas tem um detalhe que é assim. Tem um detalhe que é assim também, né, André? Que isso aí não é só em Curitiba nem no Brasil, é um fenômeno mundial, né? As pessoas não gostam mais de ver comida indo fora. Não gostam mais de ver o quê? De ver comida indo fora. Ah, não. Porque tem um desperdício que a pessoa não vê que acontece dentro da cozinha, que é uma luta de dentro da cozinha. Mas também, eu já vi isso, mas assim, inúmeras críticas nos perfis dos restaurantes, dizendo assim, é um desperdício, não precisa tanto. Mas tem um limite ali, né? Porque vários lugares já me falaram assim, se você servir bem, se for bem servido, o cliente sempre volta. Tem um porém, nem sempre, né?
dependendo do lugar que você tá, do bairro que o estabelecimento é localizado, beleza, você tem que, às vezes, fazer uma porção maior, né? Tem lugar que as pessoas até, tudo bem, servir uma porção pequena e tal, mas tem lugar que não sobrevive se você fazer umas porçãozinha mini, né? Sim, mas de novo, é obrigação só de que aí o teu público, né? Só que aí tem um limite daquilo que você... Porque eu como bem pra caramba. Eu sou boa do garfo ali. Mais uma que é magra de ruim. Eu faço... Eu fico meio que no restrito ali a semana inteira pra ir no rango baratesa com fome. Tá certo. Pra poder aproveitar, então. Tá certo. Então, às vezes eu como bem, eu falo, cara, às vezes eu vou com mais uma outra pessoa e tal, um amigo e tal. Porra, tá grande, né? Nem eu tô conseguindo matar isso aqui. Mas aí a gente tá falando de duas coisas diferentes. E daí é desperdício demais, né? Uma coisa é o tamanho da porção, certo? Outra coisa é a proporção, que é uma coisa que me chama a atenção e que eu chego a ficar emocionado quando vem um prato bem proporcional. Equilibrado, né? Isso, você falou, exato. Equilíbrio. Então, assim, parece que na última garfada eu tô conseguindo colocar tudo que veio no prato. É isso que eu quero dizer. Um pouquinho do legume, um pouquinho do... Porque meio quilo de tem arroz lugar que você vai e pede um estrogonofe, vem frango. uma colherada de sopa de estrogonofe e 3 colheres de arroz mesmo, de arroz. Quer dizer, tá desproporcional aquilo. Eu acho feio... né? Porque como tá me menosprezando, né? O cara que me serve dessa maneira. E outra, vai gerar o desperdício também, porque se você tem uma guarnição que está completamente desproporcional, alguma coisa ali vai sobrar. Né? E lá dos empresários que você conversa, que tipo de reclamação que eles têm em relação a esse negócio da gastronomia? Se é que, enfim, eles chegam a se abrir contigo... Falta de mão de obra, imagino, enfim, mas eu vou deixar a palavra aberta para ti. O que tu mais escuta dos empresários do segmento? É isso que você falou, falta de mão de obra. Esse é o principal problema? É o principal problema. Tá. Nossa, 90%. Mas falta porque não tem lá na base ou falta porque não existe retenção? O cara fica pouco tempo? As duas coisas. As duas coisas. Ela tá respondendo muito rápido essas coisas. Essa menina, ela tá estudando mesmo. ela é jornalista e ela é do ramo... Não é que eu tô estudando, ramo, é porque eu converso com as pessoas para fazer a matéria, né? Nesse ano fazer e meio as reportagens. que você tá, é um período curto, né? Desde que você começou, algumas das casas que já passaram pelas tuas visitas, elas fecharam alguma delas nesse período? Que tu lembre? Agora eu vou ter que dar uma puxada aqui na memória. Então é relevante, porque se fosse já... Não, mas você sabe, mas você sabe que é engraçado, porque quando eu comecei a fazer as reportagens do Rango Baratesa, as pessoas não me conheciam, né? E claro que eu já fui jornalista gastronômica, já até escrevi para o Bom Gourmet, fiz reportagens por lá também, e fora da coluna também já escrevia algumas coisas de gastronomia aqui e ali e tal, né? Eu tenho uma formação em chefe de cozinha pelo Centro Europeu, trabalhei 1 ano fora, né, como chefe, para poder saber como é. Então, assim... Onde você trabalhou, Elon? Eu trabalhei na Irlanda, fiquei 1 ano fora, trabalhei num café e trabalhei num pub. Que legal. Então, sei fazer de pratos do café da manhã até o jantar mais requintado. Mas meu foco lá era mais entradas, sobremesas, assim, né? Certo. E aí, então, como eu tenho essa ideia do que acontece do lado de dentro do restaurante... eu consigo, acho que, ter uma visão mais clara do que acontece quando o prato chega na mesa. Porque uma coisa é você tá ali para comer e tal, sabe que aquilo é gostoso. Outra coisa é quando você olha um prato, eu como tendo um conhecimento gastronômico ali, saber a dificuldade daquela técnica que ele colocou ali. E não é porque é um lugar que é barateza, que é um lugar simples, que você vai se deparar com
preparações simples. Às vezes, com menos técnica, por exemplo. Não é porque eu não é um cara que está de doma lá dentro e que está todo equiparado, que tem uma coleção de facas importadas lá da Alemanha, que você vai... Às vezes é o contrário, né? Às vezes você vai num lugar que o cara tem toda pompa e não sei o quê, e você chega lá e você fala, porra, aí você tá me servindo. Eloá, não pode falar porra aqui no xepa. Ele sempre repete, você viu o cinismo, né? Você viu o cinismo? Toda vez que você falou, ele repetiu, entendeu? Porra, Zéias, eu tô tá demarcando aqui. Aí você fala, aí você pergunta, nossa, como é que você aprendeu isso, né? Como é que você fez esse prato? A pessoa, porque a minha avó me ensinou, porque eu aprendi isso aqui há muitos anos e faço isso aqui da mesma forma já há 50 anos. Então, a pessoa, ela tem um estudo, ela tem um preparo e eu acho isso essencial, você valorizar isso, né? Não é um diploma na parede. Claro, eu estou também cuspindo na testa. Mas você também usar isso, né, a favor ali do restaurante e contar essa história de bastidor, contar essa história que vem por trás do prato. Que às vezes a pessoa vai no lugar e ela vai comer, ela não tem noção do quanto tempo aquela pessoa demorou para elaborar, para montar aquilo, para aquilo estar gostoso do jeito que ele está agora, sabe? Sim. E eu nem sei por que eu estava falando isso, que eu ia explicar e responder outra coisa, né? Mas, o Oséias, ele na verdade te trouxe para esse assunto. Agora, o Edu tá me mandando aqui umas mensagens já no WhatsApp, perguntando onde você tá, se eu já te liberei. A gente vai apontar agora para a reta final. Tem uma coisa que eu gostaria de te perguntar antes, é uma provocação agora, e depois a gente faz mais uma pergunta cada um. Eu quero fazer uma pergunta. Ótimo. Você quer fazer antes da provocação? provocação, faz favor. Sobre este mercado de geração, criação de conteúdo, tá? Porque você tá há quanto tempo nele? A cara, quem não tá assistindo a gente não viu a cara que ela fez aqui pra mim. Há quanto tempo você tá nesse mercado? Assim, de geração de conteúdo de rede social? Isso. É pouquinho, né? Pouquinho, Mas sabe o que eu acho? Eu considero o Rango Baratesa mais um produto focado para a Tribuna do Paraná com uma coluna, porque a audiência que ele dá dentro do site, cara, é assustadora. Assustadora de bacana. Assustadora de bacana. E o que eu ia dizer? Eu ia falar, porque nas primeiras vezes que eu escrevi o Rango Baratesa e tal, as pessoas não me conheciam, né? Conheciam a Tribuna do Paraná, e eu ia para os lugares fazer entrevista, ninguém dava muita moral, assim, falava, tá bom, vou conversar com essa menina aqui, vou ver o que vai dar. Aí teve um lugar específico, Beca, que fica ali na Vila Isabel, que eles têm um bolinho de carne lá que é muito bom, né? É muito baratinho, acho que era coisa de R$6 o bolinho de carne lá. E aí eu escrevi do bolinho de carne, contei da história, né, do Beca e tal. E são 3 irmãos ali, né? E aí eles conversaram comigo, mas acho que eles não botaram muita moral. Eles pensaram, vou conversar que ainda vai sair uma coluninha lá na Tribuna do Paraná. Aí o proprietário me mandou mensagem no dia seguinte, ele falou assim, Eloá, cheguei para abrir o bar, tinha fila do lado de fora esperando para experimentar o bolinho. Alcance, né? Então, assim, as pessoas não têm noção, às vezes, da repercussão toda. Essa é a minha pergunta, exatamente o impacto que dá uma coluna. É um impacto, porque, assim, se você olhar lá na minha rede social, no meu Instagram, se você comparar com os outros influenciadores que tem na área de gastronomia, os meus seguidores não são muito. Mas se você você não pode fazer uma análise só com base na rede social, você tem que pegar também que a gente está dentro de um veículo de comunicação, num jornal impresso, que também vai... penetração, né? E que tem um público muito fiel, porque o leitor da Tribuna do Paraná, se ele começa a ler o Rango Baratesa toda sexta-feira, e se ele não gostou, se ele curtiu, ele vai me escrever, ele vai comentar, ele vai falar, ele é aquele que escreve, que lê o texto do início até a ponta, ele é aquele que anota e que vai no lugar. Já vi muitos entrevistados que me falam assim, poxa, no dia seguinte veio um grupo aqui de 15 pessoas que falam que leem o Rango Baratesa toda semana e toda sexta-feira eles saem para ir no lugar que você indicou.
Tá. Então é muito legal isso, né? Vou focar um pouco mais na minha pergunta, então vou nichar ela mais ainda, tá? Você já começou falando uma coisa super importante, que é a questão do número de seguidores. Olha a dica que ela já deu aqui. Não quer dizer que 100 mil seguidores tenham um peso muito maior do que, por exemplo, 5 mil seguidores. Depende de quem são esses seguidores, do quão orgânicos eles são e do quão focado é o assunto que está sendo abordado ali, no caso nosso aqui, gastronomia. Agora, eu preciso te perguntar, o que você então daria como dica para uma casa que eventualmente esteja, como você agora há pouco mesmo falou, às vezes o cara não tem toda aquela grana para investir em assessoria de comunicação e tal. Se ele fosse começar a buscar uma alternativa de atrair um criador de conteúdo ou de fazer uma exposição, gerar uma visibilidade bacana sem necessariamente gastar tanto, quais são algumas coisas importantes que ele tem que observar? Porque senão o cara sai correndo achando que vou chamar aqueles criadores de conteúdo que estão mais bombados, não sei o que é aquilo lá. Qual seria a tua recomendação? Eu acho que o proprietário, de repente, claro, ele precisa ter, hoje em dia não tem como você ter um lugar sem ter uma rede social, né? Porque a primeira coisa que as pessoas fazem visitas, né? É procurar ter um bom cartão de visitas que mostre ali o que você está fazendo, porque não adianta você ter ali, você não ter uma foto do teu produto, nada, você pelo menos ter uma base ali. E, cara, entra em contato com os jornais, os veículos de comunicação. A gente é aberto, eu sou muito aberta. Eu respondo todos os e-mails que vêm de dica do Rango Barateza. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Que legal. E muita gente me elogia e fala assim, nossa, eu achei que um robô que fosse me responder. Que legal, é você mesmo, prazer, não sei o quê. E escreve para os outros veículos também, porque, claro, a Tribuna do Paraná não é única, né? Mas você está certo, acho bacana. E não só veículos necessariamente de comunicação, esses mais formais, né? Mas também quem está promovendo aí, quem promove concurso, quem promove festival. Exato. Dá para entrar em contato com toda essa moçada. Não necessariamente aquela coisa do o criador de conteúdo, tralala. Oséias, tua vez agora. Eu vou trocar a pergunta, porque eu disse que ia fazer pergunta, mas tu viu que só ele fala, né? Mas eu tô acostumado já com esses monólogos. Que isso, velho? Toda Você semana. Falou mais que toda eu. semana é assim. Mas não, eu quero dar um depoimento porque sou leitor, admirador do teu trabalho, tá? Então legal. você tá de parabéns, muito bom. Quem não lê, quem não acompanha, acompanhe, porque é um conteúdo muito verdadeiro. A gente tem algumas coisas que a gente precisa ter cuidado, que são... eu não vou dizer falseadas, que seria uma palavra muito pesada, mas que dá uma enfeitada no pavão, para ser mais elegante. Mas no teu caso não, o que está escrito ali é pura realidade, dá para seguir as dicas que a Eloá coloca toda sexta-feira ali, são bons lugares. E você que tem o Rango Barateza, dono de estabelecimento, manda um e-mail para ela, para sair a sua reportagem. O impacto é grande, as casas lotam, mas tenha cuidado com o seu bolso. Faça um Rango Barateza, mas ganhe dinheiro com esse Rango Barateza. Porque não adianta nada, né, André? Você tem um negócio que custa menos de R$30 e no final do mês você está apertado, não tem dinheiro para cumprir com os seus compromissos. Então tenha cuidado com isso, para também o negócio não ser um peso na sua vida, né? Saber fazer um equilíbrio, né? O cardápio você, claro, pode ter produtos Barateza, mas você não precisa ser o cardápio inteiro, né? Perfeito. Você pode colocar produtos até... né, que sejam bem acima. Em vários lugares eu vou que as pessoas têm uma noção assim, né, de algumas coisas populares ali na faixa dos até R$30 e muita coisa para compartilhar, ou até às vezes a pessoa quer comer alguma coisa mais elaborada também. E não necessariamente quem vai de Rango Barateza não consegue pagar mais, né? Às vezes as pessoas até tem condições de... Por isso que eu acho que o Rango Barateza é muito democrático, né? Porque ele pega desde quem, às vezes, tem um valor X contado lá no mês para poder gastar com entretenimento, que eu acho que... Até a gastronomia, até o cara que tem, mas ele vai porque, poxa, é um lugar super tradicional e tal, que aquilo acaba pegando a memória afetiva dele de alguma maneira e
ele vê naquele sabor, daquele feijão, daquele tempero, alguma coisa que remete ao passado, à infância. Mas eu morei aqui nessa região, eu sempre gostei dessa sorveteria. Às vezes não é o melhor sorvete do mundo. E muitos lugares, às vezes, que eu vou... Cara, não é a melhor costelinha de Curitiba, mas é uma boa costelinha. É uma boa costelinha, não só pelo preço, mas às vezes pelo ambiente, pelas pessoas, pela história, por tudo. Sim. E é muito legal porque o Rango Barateza, eu sempre tento fazer uma mescla do que é tradicional em Curitiba com coisas novas, que a gente também tem que valorizar o que está começando, o que está bom também. Porque se eu ficar só contando dos lugares que são tradição, não sei o que e tal... Claro, isso dá muita audiência. Mas aí eu quero valorizar também quem está começando. Quero fazer essa pessoa também, sabe? Ser conhecida. Porque, né, senão não adianta. A gente tem que fazer a roda girar. Eloá, eu tinha mais meia dúzia de assuntos, temas que eu queria bater papo com você. Mas depois da raquetada que eu tomei do meu colega aqui... né, do mudinho, eu vou abrir para você fazer suas considerações finais, deixar o Oséias falar o quanto ele quiser também, afinal de contas, quem sou eu? Por favor. Tá certo, faça favor, fique à vontade, a palavra é sua. Ai, gente, nem sei, eu quero agradecer, né, ao convite aqui ao podcast da Xepa, muito legal. A gente divaga bastante. Eu divaguei bastante, né? Nossa, eu poderia ficar mais uma hora aqui falando sobre gastronomia e essa questão toda cultural que envolve, né, o comer. Tem uma coisa que me incomoda um pouco falar baixa gastronomia. Porque também dá uma sensação de que... Às vezes eu costumo falar, porque às vezes as pessoas precisam ter noção do que você... do nicho que você está pegando ali. Sim, mas eu acho que deprecia, eu concordo com você. Eu nunca vi sentido nessa expressão, André. O que define, qual é o que é alto, o que é baixo. Gastronomia, eu nunca gostei dessa expressão aí na rua. Não gosto. Eu gosto de gastronomia, democracia. Porque cozinha de raiz, eu gosto. Mas que também eu acho que subjetivo, mas cozinha de raiz eu acho que talvez substitua bem. Eu gosto de pensar na gastronomia como... Gastronomia é arte, né? Sim. Assim como você precisa ir ao teatro, você precisa, às vezes, ir num show. Nós, humanos, temos essa necessidade da arte, né, para tocar a vida. E a gastronomia faz parte disso. Então, eu acho que a gastronomia, você comer bem, é para todos. Né? Se você faz um festival de teatro, um festival de Curitiba, que tem desde das grandes peças no Guairão até a peça de teatro que é na rua, ali na praça, que todo mundo pode assistir, a gastronomia também tem que ser assim. Você não pode restringir só comida boa só aos grandes chefes e aos grandes locais. As pessoas também que não têm condições de pagar num super restaurante também pode conhecer um pouco dessa arte também de uma forma acessível e tá tudo certo. Quem nunca comeu um dog na rua, da manhã, maravilhoso. É possível comer bem em qualquer lugar. Coxinha, dedique-se melhor ao garimpo, né? E informe-se, faça um garimpo melhor que você vai ter muito mais pelo teu poder aquisitivo. Eu só vou fazer uma última pergunta bem rapidinha. Você tem um inventário de todos os lugares do Rango Barateza? No teu perfil tem ali? Está organizado isso? Se alguém quiser fazer lá, o turismo do Rango Barateza, você compilou isso de alguma forma ou não? No fim dos meus posts, eu tenho colocado um cardápio, que eu tenho setorizado cada um deles. Então, tem assim, cardápio do Rango Barateza, tem prato feito, massas, pizzas, carnes, petiscos, sanduíches. Lá no teu perfil. Lá em cada post de cada matéria do Rango Barateza, no fim de cada um deles, tem esse cardápio que ele filtra. É um filtro? Com as categorias, assim. Aí ótimo. A pessoa pode... Ela viu uma coisa de carne... então eu quero saber mais lugares baratezas que também servem boas carnes. Aí ela vai, clica lá e
e dar uma olhada depois geral. Depois da entrevista, daí tu ensina o André, que o André tem uma dificuldade enorme com tecnologia. Mas se você colocar... Ele já tá ali com o celular dele, então depois só quando a gente terminar, daí tu ali fora... É que o Edu me xingou agora, que ele mandou um palavrão. Joga Rango Barateza no Google, que você vai encontrar tudo lá. Excelente. Tá, excelente. E como é que acessa o Google? Pergunta bem, André Bezerra. Ai, Luan, muito obrigado pela tua presença iluminada, foi muito bom. Enfim, tomara que as pessoas acessem e vão conhecer melhor esse trabalho, porque é um trabalho que realmente eleva um lado da gastronomia que a gente realmente aqui na Xepa a gente preza muito, que são essas pessoas que estão aí fazendo um bom trabalho e merecem esse teu olhar aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela presença. Gente, até semana que vem. Obrigado, até a próxima. Beijo. Até.